Outro olhar. A apresentação Kleber Benvenu. Olá, bom dia família Bandeirantes, bom dia para você que nos escuta na intimidade do rádio ou também que nos acompanha aqui pela internet. Hoje o nosso outro olhar é para a comunicação do Poder Judiciário. E a comunicação do Judiciário, de fato, passou completamente a ter um outro olhar, inclusive com um case de concepção e de comunicação, operação de comunicação no Tribunal de Justiça Gaúcho, e por isso que eu trago esse tema. O Judiciário é um poder que, por natureza, precisa equilibrar bem direitinho transparência, discrição, responsabilidade. Então, vamos lá, é por aqui que nós vamos andar. Como o judiciário se comunica com a sociedade hoje, o que mudou de ontem para hoje, como lidar com a imprensa, crises internas, externas, casos de repercussão, a questão da autonomia de cada magistrado, alinhar esse time todo e as transformações do mundo digital, das redes, inteligência artificial, mudando todas essas relações. Então, como um poder com linguagem tão própria, consegue também falar com o povo para ser compreendido, né? Esses dilemas todos. Enfim, são alguns dos engates possíveis dos nossos 30 minutos aqui de diálogo com o desembargador e presidente do Conselho de Comunicação do TJRS, Tribunal de Justiça, o Dr. Túlio Martins, desembargador desde 2008, com longa trajetória na magistratura, também na área de comunicação institucional do Judiciário. O Dr. Túlio é um dos nomes por trás dessas transformações todas. Antes de ingressar na carreira jurídica, também atuou como jornalista. Bom dia, doutor Túlio. Bom dia, Kleber. Bom dia, família. Que bom ter aqui. Uma alegria. Eu tenho uma lembrança muito boa de todos os contatos que eu tive na Bandeirantes, inclusive lá no meu gabinete. Eu tenho uma foto inesquecível com o Ricardo Boechat, o chalé da Praça 15 num evento da Band, exatamente. O senhor sabe que a gente podia fazer uma confraria dos formados em Direito e Jornalismo de Porto Alegre, porque tem uma quantidade razoável de pessoas. Uns fizeram antes, no meu caso, eu fiz antes o Direito e depois o jornal. O senhor fez concomitante, né? Foi concomitante. Me formei primeiro no jornalismo. Porque as áreas conversam também, né? Muita coisa. Sim, ciências humanas, Ciências humanas, exatamente. Doutor Túlio, eu fiz uma abertura aqui, mudança, né? Mudança até na civilização humana, no jeito de comunicar, e o judiciário mais hermético lá atrás, no jeito de comunicar, uma mudança enorme. O senhor acompanhou e produziu no TJRS, que eu considero um case, evolução de comunicação. Queria lhe ouvir um pouquinho no geral, como foi viver essas... Só isso já daria o programa inteiro, né? Sim, olha, Kleber, eu trabalhava em televisão e trabalhava à noite, e nos anos 80 houve um caso muito rumoroso de um juiz aqui no Rio Grande do Sul que tinha uma série de acusações contra o tribunal, e eu, filho de um juiz, um desembargador, sabia das coisas e tal, e às vezes eu via os colegas do jornalismo, eu era da programação, passando com as matérias, e eu dizia, mas não é isso aí, é outra coisa e tal. E o jornalista lá, o Carlos Schroeder, o Carlinhos, me dizia, mas se é outra coisa, por que o tribunal não diz? O tribunal não fala. Explique. O tribunal, à época, exatamente, tinha um funcionário encarregado de atender a imprensa, que era um sujeito grandalhão, assim, afável, extremamente simpático e caloroso, que ficava trazendo pão com queijo e maionese e café a tarde inteira para os jornalistas esperando, não saía uma notícia. Então, o que acontecia que eu vi como jornalista, embora não fosse um protagonista da coisa, ficou apenas a versão de quem falou. Eu nunca me esqueci daquilo. Quando eu tive a oportunidade de integrar a comunicação social da Júris, e depois já começou lá. Na Júris, exatamente. Eu já procurava trazer explicações para as pessoas, que não se trata de defender o judiciário, de explicar o judiciário. Cada um aprender cada opinião pública. Exato. Cada um tira as suas conclusões e tal, mas dizer como é que funcionava. Depois, no tribunal, eu já era desembargador, e o presidente Léo Lima me convidou para presidir o Conselho de Comunicação. E eu disse para ele, olha, presidente, eu acho que o Conselho de Comunicação tem que ter uma função executiva.
né? E não uma função meramente opinativa, como tinha antes, e alguém precisa falar pelo tribunal. E o Léo disse assim, você fala. Eu digo, olha, eu acho que a coisa deve funcionar. E aí eu expliquei para ele como eu pensava, e ele aceitou. Digo, o presidente fala quando quer. O presidente fala... Você já estava fazendo o manual de porta-vozes lá atrás. Exatamente. Manual de porta-vozes. O presidente fala quando quer, quando ele achar necessário, e está sempre disponível para receber carinho, homenagens e a rendição do adversário. O resto não pode ser ele. Você precisa de alguém abaixo do presidente, a figura do porta-voz, até porque se alguma coisa der errado, tem uma instância acima para dizer, olha, não é bem isso que aconteceu, e vamos fazer a paz. Né? E era uma época de muito conflito. Essa parte não mudou, né? Não mudou, E eu sempre tive uma preocupação, e eu tinha isso muito claro para mim na época, que quem tá na comunicação precisa compreender para onde o vento está soprando. Qual é o sentido do pensamento, do desejo, da expectativa das pessoas? Para que lado a história está andando? Tá? Para que lado sopra o vento? O que não quer dizer necessariamente que se deva seguir o vento. Mas nós precisamos saber para que lado está indo. O que a época me pareceu muito claro? Que as pessoas queriam, primeiro, saber como funcionava. E segundo, saber por que aconteciam duas coisas que eu acho que magoam a população a partir do judiciário. O ganha, mas não leva, né? Que é uma execução difícil, e o prende e solta, que são sempre coisas difíceis de explicar. Né? E assim começou a funcionar com uma equipe pequena, mas que entregava muito resultado, e nós fomos evoluindo. Começaram a constituir aí a política de comunicação. Uma política de comunicação. E aí estendemos isto para toda a magistratura do Rio Grande do Sul nos seguintes termos. O colega demandado para dar uma entrevista, se ele quisesse, nós o ajudaríamos fazendo contato com a emissora e tal, para ele falar o que quisesse. Caso ele não quisesse falar, eu falaria. Então, foram 10 anos em que nós não deixamos nenhuma emissora sem ser atendida. O que já foi uma grande mudança. Nenhuma. Sempre disponíveis, nem que fosse para ouvir as críticas mais severas, muitas vezes procedentes, outras vezes completamente injustas, mas não importa. Ninguém ficava esperando. Então, isto também abriu um espaço muito importante para que, nestas manifestações, nós pudéssemos explicar o funcionamento do judiciário. Né? Então, por que o sujeito fez tal coisa e ficou preso só há 30 dias e agora ele está na rua morando do lado da viúva do sujeito que ele matou? Porque a lei do país é essa. Sim, modifica a lei. É a última frase dos intocáveis que o Elliot Ness diz pro Al Capone. A lei do país é essa. Foi uma adaptação adequada entre a equidistância que precisa ter o magistrado, né, das questões factuais, da possibilidade de ter uma voz institucional, né? Para encontrar esse equilíbrio aí. Isso. Que não é tão simples às vezes, eu imagino, né, doutor Túlio? Não, porque tem vários problemas aí. O primeiro é explicar sem entrar em juízo de valor, juízo de mérito, a respeitar a natureza da decisão. Né? Por que foi dada uma liminar sustando a construção de um edifício, enfim, esse tipo de coisa. Bom, mas olha, o que é liminar? Liminar é isso, isso e aquilo, para que serve? O que foi dito? Foi dito isso, isso e aquilo. O que o juiz disse? Ele disse que reconhecia um risco e tal, por isso ele deu a liminar, que é uma decisão provisória, etc, etc. E nós colocávamos este material depois no nosso site, e na época nós tínhamos só o site, não é como hoje que nós temos essa pletora aí de possibilidades. Canais. Mas colocávamos no site, em linguagem jornalística, com tempo jornalístico, com espaço jornalístico, para
os jornais ou as rádios, quem quisesse simplesmente pegar e baixar, estava a notícia pronta, né? Linguagem jornalística. Linguagem jornalística. Por quê? Porque nós dando a informação correta e do ponto de vista jornalístico, quem quisesse expandir teria de onde começar, né? E quem quisesse simplesmente replicar, teria ali pronto. E aí, um pouco do meu DNA de jornalista, que eu levei como uma orientação que nós temos até hoje, que é não atrapalhar o jornalista que tem o furo, que ele tem a informação só dele. Ele tem informação só dele. Imagino, cara, o senhor, essa é a diferença, o senhor teve do outro lado do balcão, mas imagino que teve até que, não sei se é exatamente essa palavra, mas formar ou explicar aos magistrados também o que significa, por exemplo, para um jornalista, o furo jornalístico. Exatamente. E não estragar o furo. E não estragar o furo, exatamente. Aí ele precisa de determinada informação, se nós temos a possibilidade, se não existe segredo de justiça, fornece essas informações que ele quiser, e ele segue com a matéria, confirma e tá, e sem problema nenhum, mas respeitando esse lado. E nós tivemos uma contrapartida que eu sempre achei uma coisa muito valiosa, né? Nós passamos a ser respeitados pelos jornalistas, tá? Porque muitas vezes a resposta era muito decepcionante. Olha, eu não posso falar isso aqui porque isso é segredo de justiça. Isso é um delito, sei lá, de natureza sexual envolvendo uma criança. Eu não posso falar porque é segredo de justiça. E eu avançava um pouco e dizia o seguinte, eu digo, olha, eu sou um desembargador do Tribunal de Justiça, se eu entrar no meu computador, botar o número desse processo, vai aparecer bloqueado. Eu não tenho acesso. E é verdade, né? Quem é que tem acesso? Os desembargadores que vão julgar o caso, o juiz que julgou, os advogados. Mais ninguém. Mas é importante que se diga, né? Porque qual é a alternativa para isso? Do regime militar, Armando Falcão, nada a declarar. Você não pode dizer isso, né? Ô, doutor Túlio, e de lá desse moço simpático que servia pão e chimia, né? Até hoje, no meio do caminho, além das evoluções que o senhor já explicou um pouco, no relacionamento com a imprensa, com a pauta, com o jeito de tratar, teve um demarcador aí certamente que se chama redes sociais. Como é que foi o processo das redes sociais para o TJ, para o Judiciário Gaúcho? Olha, ele foi muito marcante, né? Porque tem mais uma troca de linguagem aí também. E na verdade, assim, a gente vê as conversas a respeito de redes sociais, principalmente o pessoal mais velho se exclama e tal, pois as redes sociais, isso e aquilo. Tem uma coisa básica que pode ser sintetizada numa frase. É assim. E case over. É assim. Não tem gostar ou não gostar. É assim. Essa transição, ela foi feita muito mais pelo desembargador Antônio Vinícius, que presidiu nos últimos anos o Conselho de Comunicação. Que pegou essa fase. E ele fez um investimento muito lúcido em profissionais e tecnologias. Então nós temos Facebook, Instagram. Hoje o Judiciário está em todos os canais. Está em todos os canais, né? E nós temos o nosso programa de televisão, temos a nossa rádio interna, que é a Rádio Temes, essa é do meu tempo, né? Que atende basicamente o público interno do Judiciário, mas é acessível em qualquer computador. Vocês foram internalizando também profissionais, doutor Túlio? Profissionais de comunicação? Sim, só profissionais. Hoje, como é que é a equipe, como é que o Judiciário... Não tem improvisação. A nossa diretora de comunicação é a Adriana Arendt. A Adriana, ela é... craque, é experiente, é uma funcionária concursada do tribunal, e jornalista, já trabalhou em veículo e tal. Temos a Analice Bolzan, que foi uma profissional também reconhecida, de sucesso, a Rafaela Souza e o Fábio Berti, que veio lá de Caxias, professor e tal, que é o nosso homem das redes sociais. Além disso, nós temos mais uns 10 ou 12 jornalistas, estagiários, publicitários, área de RP, e jornalistas, os do quadro, né? Nós procuramos aproveitar sempre, evidentemente, os funcionários que fazem concurso para analista ou para técnico judiciário que tem formação em jornalismo, nós tentamos trazer para o meio da tira de comunicação.
Nem sempre tem vaga. E quando nós podemos buscar alguém de fora, nós buscamos nos veículos. Nos veículos. Aquele jornalista que está ali na linha de frente, o cara que já foi formiguinha, que sai para cobrir um acidente, aí morre não sei quem, vai lá no enterro, e passa lá no Grêmio, porque não sei quem lá acordou com dor de barriga, depois vai para outro lugar, né? E esse profissional é valioso. O carro que caiu no dilúvio. Esse profissional é muito valioso. Isso, no meu tempo, lá na pré-história desse negócio, era o formiguinha, eu fui formiguinha. Né? O Foca, alguns chamavam, né? Antes de o Canetinha. Isso, né? Então, jornalistas tarimbados, né? Que dão um resultado muito bom. E aí, claro, a gente tem uma condição de trabalho boa, com equipamento, com pessoal... E muita produção interna vocês já fazem. Sim, tem o Redação Conectada, que quem apresenta é a Patrícia Cavalheiro, que era uma repórter da RBS TV, com aquela validação para apresentar reportagens para a TV Globo. E nós trouxemos a Patrícia há uns 15 anos, há 10, 12, 15 anos atrás, e faz o cerimonial sempre nas apresentações, mas apresenta o Redação Conectada, né, e apresenta muito bem. Ela é uma mulher de televisão, talentosa, sabe fazer. Por quê? Porque a gente precisa apresentar o produto bom. Isso. Né? E tinha uma coisa, viu, Kleber? Assim, não estou falando mal de ninguém, eram colegas bem intencionados que tinham algumas ideias. Assim, não, vamos fazer uma revista em quadrinho para ensinar para as crianças como é que funciona o judiciário. Isso é da minha geração, isso é da tua. Não, entende? Não, tem que fazer um game. Ou uma outra coisa, né? Não é para a guerra da opinião pública lidando com uma ferramenta. Exatamente. E aí, se tu me permite ampliar isso aqui um pouquinho, tem uma outra questão, que é a questão da linguagem, né? Que é um negócio decisivo. Eu escrevi um livro há 20 anos atrás, com o professor Cláudio Moreno, Português para Convencer, Argumentação e Persuasão em Direito, eu e o Moreno. E a nossa tese era: escrever para alguém é sedução. Convencimento é sedução. Então, eu preciso saber para quem eu estou falando e em que posição eu estou falando. Então, no livro nós simulamos situações em que você está pedindo, situações em que você está se defendendo, situações que você está tergiversando porque não está muito bom, e por aí vai. É aquelas coisas, usa voz ativa, voz passiva e tal. E é uma obra até certo ponto aberta, porque de uma maneira geral começa com depende. Uso voz ativa ou voz passiva depende Caso concreto. do que você precisa fazer, né? Bom, nós precisamos, evidentemente, apresentar um produto de boa qualidade para atrair as pessoas, e aí a linguagem ela é decisiva, né? O juridiquês hoje ele está perdendo espaço, mas ainda se vê coisas das pessoas falando em peça incoativa do processo, peça-ovo, lobrigou em erro, embargo de declaração, acórdão aclarado, que é uma coisa que as pessoas não compreendem. O que não é uma crítica à linguagem técnica. Perfeitamente, que tem o seu papel. Que tem o seu papel, que é a linguagem que você tem entre odontólogos, entre médicos, arquitetos, engenheiros e a turma do direito. Aqui eu entrevisto, enfim, pessoas de várias áreas, e várias vezes eu, mesmo eventualmente eu sabendo, o que é isso? Né? O que quer dizer isso? Porque é isso, quem está numa linguagem técnica está habituado a ela. A questão é como e onde usá-la, né? Eu lembro de um caso em que a explicação que o colega dava assim, não, mas é que transitou em julgado. Transitou em julgado, né? E o jornalista, pouco terminou a entrevista, disse, tá, mas não ficou claro para mim. Ele disse, não, transitou em julgado, é o seguinte, não cabe mais recurso nenhum, acabou. Game over, né? Game over, 0-0 e bola no centro agora vai executar. Então nós sempre tivemos muito cuidado em aprimorar a linguagem e sermos pop, porque é o momento de ser pop, né? O que não quer dizer ser vulgar. Também, de algum modo, doutor, foram com esta ampliação do jeito de se comunicar, usar uma palavra, vocês foram educando o jornalismo no bom sentido, ensinando, né, a diferença entre furto e roubo, aquelas coisas de erros técnicos mais graves que o jornalismo também comete, ou menos graves,
essa interação, um judiciário mais poroso, permite, cara, tô explicando para ti, é isso, amigo, não é furto, é roubo e por aí vai, né? Então o jornalismo também foi aprendendo com essa abertura, eu tenho clara impressão. Não, mas a tua impressão é perfeita. Nós no início, nós produzimos bastante material impresso, cartilha, manual e tal, e distribuímos nas redações, levávamos, e que tinham alguma utilidade. Hoje já não tem muito espaço para isso, e já não tem talvez tanta necessidade Informação disso. E o direito, esse nosso mundo do direito, como diz o Cláudio Moreno, esse mundo emplumado do direito, né? Hoje ocupa um espaço fabuloso de mídia, para bem e para mal, às vezes até mais para mal do que para bem. Mas é muito presente na vida das pessoas, né? Então algumas coisas já não se erra mais, né? Ô, doutor, e como é que vocês enxergam ou tratam a exposição do magistrado, a persona pública do magistrado? Como é que vocês equilibram isto a fim de proteger a sua autonomia, mas também de ele não ser? Vocês treinam isso, vocês dialogam, constroem com o magistrado? Sim, vocês fazem? sim, isso é feito normalmente com juízes novos, né? E de alguns anos para cá passou a ser feito também com juízes mais veteranos, né? Agora mesmo nós vamos ter um treinamento no dia 23 e 24 e eu vou falar em relação a isso, porque o que acontece, né? O juiz, ele é juiz 24 horas por dia, né? Se ele cometer um crime na rua, ele pode ser preso como qualquer pessoa, mas ele não vai para a delegacia, ele vai ser entregue para o presidente do tribunal. Então, assim como você tem determinadas prerrogativas para manter a autoridade do juiz, existem também certas limitações, um decoro adicional, que para a maior parte das pessoas é uma escolha. Você é uma pessoa pública conhecidíssima no Estado, mas você não tem nenhuma limitação além dos seus critérios. Né? Agora, o juiz é diferente, porque ele tem uma parcela do poder do Estado. Né? Então, determinadas coisas, certas fotografias, certos comentários, a frequência a determinados ambientes, eu acho que deve ser evitado. E tem também uma questão de segurança, porque nós não nos damos conta, mas quando você começa a postar coisas nas redes sociais, de uma imagem para alguém que seja mal intencionado e que tenha uma boa percepção criminosa, a quantidade de informação que se passa leitura completa. É um absurdo. É um absurdo. Era que nem aqueles que se via nos carros alguns anos atrás, que eram uns adesivos atrás, assim, era o pai, a mãe, aí de mão dada, 2, 3 filhos, o cachorrinho, a sogra, não sei o quê. Pô, o cara tá te explicando como é que é a família dele. Que organiza a vida. Ô, doutor Túlio, o magistrado gaúcho, seja magistrado inicial, desembargador, tem como regra, eu noto aqui, uma postura discreta, né, adequada. As altas cortes migraram aí nos últimos anos para uma exposição maior, eventualmente exagerada, na minha opinião, com, o senhor acabou de dizer, a parte positiva disso e a parte negativa desse. Certamente, de um jeito adequado, é uma discussão que todos vocês estão tendo dentro do judiciário, se foi isso longe demais, reencontrar um ponto de equilíbrio. Agora, claro que eu estou falando de uma questão nacional que eu não teria como não lhe perguntar também, né? Essa exposição eventualmente excessiva dos magistrados das altas cortes. Como é que isso repercute na base também? Repercute mal. É uma resposta sincera. Repercute mal. Por quê? O juiz ele recebe uma orientação desde o início, que é o seguinte: não se comenta processo em andamento. Esse parâmetro a gente perdeu. Um magistrado não critica decisão de outro magistrado, a não ser em grau de recurso. Eu, como desembargador, julgo. Como desembargador, eu não julgo o processo. Eu julgo a decisão do juiz. Exato. Eu posso dizer, está errado. Não vou usar essa palavra. Não foi a melhor decisão, é outra solução. Agora, me arvorar a comentar uma decisão de um colega lá da Justiça Federal, dizer, pô, mas que decisão
sem fundamento, eu não gostei e tal. Ou fatos do cotidiano também, virar um comentarista político, um pouco. Exatamente. Eu tive uma experiência pessoal, fiquei 9 anos nos Guerrilheiros da Notícia, como convidado lá com o Flávio Caras Gomes. Eu ia 2 vezes por semana. E as pessoas me cobravam, por que eu não falava de direito? Eu digo, eu só falo de direito se eu puder ser útil para alguma coisa. Né? Por que foi proibida tal coisa, a construção disso, daquilo? Eu digo, olha, da decisão do juiz, do que eu conheço, é por essa razão. O resto eu preferia falar sobre literatura, sobre música, etc. Não falava sobre política. Tá? Se amanhã ou depois eu sou juiz eleitoral e vou presidir uma eleição. Imagina, os 2 colegas agora do eleitoral... Isso foi um ônus, ou nem um ônus, a característica da magistratura, de um magistrado. Exatamente, exatamente. E do Ministério Como Público também. se é 24 horas por dia, não tem essa separação, né? Exatamente. Desvisto o juiz ou visto de volta. Exatamente. Aí nas cidades, Kleber, do interior... Isso é mais fácil. Você é do interior, eu sou de Porto Alegre, mas vivi bastante tempo no interior. Isso é muito intenso. Eu lembro lá em Augusto Pestana, cidade pequena, minha primeira comarca, um lugar adorável, 4 mil pessoas na cidade, 4 mil no interior. E eu ia a pé pro foro, e um sujeito que tinha um barzinho na praça, ele sempre abanava para mim e tal, e quando estava muito calor, na hora de voltar, eu parava ali para tomar uma água mineral e dizia assim, quando o senhor passa aqui, eu digo, lá vai o nosso juiz. Lá vai o nosso juiz. Legal. Né? Tem todo um simbolismo. Eu recebia eu recebia aquilo como uma coisa muito carinhosa, né? E essa função do juiz é muito importante. Eu, por exemplo, eu jogava futebol, tá? E jogava futebol num time de futebol de salão, que era só na cidade, e um time de futebol de campo que a gente às vezes jogava no interior de Augusto Pestana. Tinha um lugar lá que eu não ia. Por quê? Porque tinha muito processo ali. Tinha muito processo. Não vão me incomodar lá. Até não é que gera uma proximidade, claro, numa situação que não é a melhor. Você bota outro no meu lugar, entende? Eu não era o Rivelino, não ia ter nenhum problema, né? Bota outro no meu lugar, exemplo de velho. Era o Rivelino. Eu nem maro. Coloca outro no meu lugar, né? Então, mas você usou a palavra perfeita, equilíbrio, que também não dá para ficar trancado dentro de casa, porque isso é um mito ali, exato, isolado, porque o juiz ele tem que entender a sua aldeia, as suas coisas. Quer ver? Zona Sul, Pelotas, Rio Grande, Jaguarão, Santa Vitória. Jaguar e Jaguarão é cachorro grande, sem dono, ou teatino, como eles dizem, né? Que tem dono, mas não tem, mora por ali. Isso é Jaguar e Jaguarão. Nas missões, isso é uma ofensa. O cara é jaguara. Mas é um jaguar, hein? Termina em facada. É isso, né? É uma ofensa moral. Essa é a palavra, no mesmo estado. Né? Então, a gente usa uma expressão que eu gosto muito, é a identidade física do juiz. O juiz que mora ali, que sabe o sentido que aquilo tem, ele vai interpretar com outros olhos. Né? Às vezes, chamar alguém de Jaguara lá em Pelotas, Rio Grande, para mim. Com o olho da realidade, de quem sabe onde vive, do povo. É isso. Doutor, sessões ao vivo, transmissões ao vivo de sessões de julgamento e tal. Eu vejo que vocês transmitem alguns júris de repercussão, sessões do TJ, não, qual é o critério? Queria entender como é que vocês administram isso aqui no TJ Gaúcho. Nós transmitimos basicamente júris, né? E o primeiro que nós transmitimos, eu estava no conselho, na primeira fase, foi o caso Bernardo, né? E o final do julgamento, eu nunca vou me esquecer, a sentença foi lida, eram umas 8 da noite, eu era vice-presidente do tribunal, e aí eu disse pro meu pessoal lá, todo mundo embora, eu vou ficar aqui assistindo e tal. Foram todos lá para minha sala, estão todo mundo assistindo como se fosse uma série da Netflix, né? Pelo interesse que despertou na população. Só que não dá para transmitir tudo por várias razões. Primeiro, porque é caro, exige uma logística
importante e depois vulgariza. Tem uma parte das coisas não tem interesse nenhum, só tem... O critério é repercussão, o critério é jornalista. Interesse. É jornalístico, né? E eu acho que as sessões de julgamento são públicas. Qualquer pessoa pode entrar lá, sentar e assistir, não? E eu acho que isso atende a curiosidade das pessoas de uma maneira geral. Agora, o júri, os crimes mais pesados, eles atraem atenção. Isso desde que o mundo é mundo. É um storytelling, né? Exatamente. Doutor, e para fechar, e essa sua e de toda a nova direção do judiciário aí, mas especificamente na nossa área de comunicação, o que o senhor vê pela frente aí como meta, evolução agora nessa nova jornada? Bem, nós temos um foco muito intenso na questão interna no tribunal da transparência. Nós estamos com algumas ferramentas simples, mas muito eficazes, usando pop-ups na tela. Primeira vice-presidência informa, segunda vice-presidência informa, etc., para manter os colegas do primeiro e segundo grau e os servidores totalmente sintonizados com aquilo que é da governança do tribunal. Em relação ao público externo, a ideia é expandir sempre o nosso atendimento, fornecendo informações sempre aprimoradas. Houve uma mudança significativa de conteúdo. Agora, né, nós tínhamos um excesso, na minha maneira de ver, e isso foi discutido e mudou, um excesso de celebração das nossas autoridades. O presidente foi a Bossoroca e foi homenageado, o vice-presidente foi autorreferenciado. Isso não tem mais. Né? Por exemplo, o presidente Eduardo, essa semana, ele proferiu a aula inaugural do semestre na PUC, do Direito. Houve uma ampla cobertura com algumas declarações de pessoas que estavam lá, dele, etc. Porque é um fato relevante. Né? Com critério jornalístico. Agora, na sexta-feira, houve uma recepção para algumas autoridades de Brasília que estão aqui. Não tem interesse para ninguém. Não vai ser divulgado. Né? Nós não faremos essa cobertura. Então, claro, esse é um posicionamento político, axiológico, né? De valor, o que realmente importa. E nós temos o nosso informativo, que é um house order, que cada vez mais é voltado para as grandes questões comportamentais ou de saúde ou necessidades do nosso público interno. Então, doenças sexualmente transmissíveis, a questão da mulher, que é muito intenso agora, o que se trata, a prevenção de doenças cardíacas, exercícios durante o horário de trabalho e tal. É um espaço de carinho interno, um tal do endomarketing, de cuidado. Agora, para fora é isso, é informação e transparência absoluta. Custe o que custar. Inclusive, né, nessas questões de salário e tal, eu sempre respondo. Posso lhe dizer, mas com 4 cliques no nosso site você vai chegar no mesmo resultado. Tá lá. Tá lá aberto. Tá lá. Na época dos guerrilheiros, só me estendendo um pouquinho, quando vinha essa conversa, eu pegava o meu contra-cheque e mostrava. Pra não ter dúvida. E às vezes alguém dizia assim, você tem 2 contra-cheques. Você dizia, descobriu, tem mesmo. Pegava o da PUC e mostrava. O da de professor. Dr. Túlio Martins, desembargador, presidente do Conselho de Comunicação do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Obrigado, foi muito bom. É bom abrir um pouco ainda mais, né? Agora, hoje tratamos até do bastidor, né? Por trás da operação de comunicação de um poder como o judiciário. A gente fala muito de comunicação de governo, de comunicação do legislativo, né? E é bom ouvir e conhecer também essa evolução da comunicação do judiciário com todos os seus dilemas, contradições e desafios que tem. Muito obrigado pelo convite. Eu fiquei muito feliz. Eu te admiro muito, há muito tempo, a Soraya, o César, a turma toda muito bom, muito bom estar aqui, um bom sábado a todos. E o Sérgio Trentini, que é nosso consultor, e passou por lá pelo texto. O Sérgio passou, ele me mandou um WhatsApp dizendo que não estaria aqui hoje passou PJ e trabalhou bem, o rapaz depois o OAB e agora está aqui. Então tá, obrigado, doutor Túlio. Nós voltamos no próximo sábado com mais uma edição. Até lá, bom dia, bom final de semana.
Outro olhar. Apresentação Kleber Benvenu.